O que realmente acontece se você comer um abacate todos os dias? Isso é saudável ou pode até fazer mal? Afinal, um único abacate tem mais de 20 gramas de gordura e todos nós aprendemos que gordura engorda. Gordura entope os vasos sanguíneos. Gordura é perigosa, não é? E é exatamente por isso que muitas pessoas têm uma sensação ruim em relação ao abacate. Elas pensam que não pode ser saudável. Tantas calorias, tanta gordura. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que talvez o contrário é que seja verdade? Neste vídeo, vamos ver o que realmente acontece se você comer um abacate médio todos os dias. O que ele faz com o seu colesterol, com o seu açúcar no sangue, com a sua digestão e como fica a questão da pegada ecológica. Ela é realmente tão ruim quanto dizem por aí? Ou se usada corretamente, talvez seja até um dos alimentos mais valiosos que existem? Sim, o abacate contém muita gordura, cerca de 23 gramas por fruta. Claro, dependendo do tamanho dela. Mas a pergunta decisiva é: que tipo de gordura? No abacate predominam os ácidos graxos monoinsaturados, ou seja, exatamente aquelas que também encontramos, por exemplo, no azeite de oliva de alta qualidade, principalmente o ácido oleico. E essas gorduras têm efeito anti-inflamatório. Elas também favorecem a absorção de vitaminas lipossolúveis, apoiam a membrana celular e protegem ativamente todo o seu sistema cardiovascular. Hoje em dia sabemos, quem substitui gorduras saturadas, como as encontradas em salsichas, manteiga ou carne, por abacate, pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares em até 22%. Isso é uma diferença enorme. E como fica a questão do açúcar no sangue? Nesse aspecto, o abacate também se destaca, porque ele quase não contém açúcar. E os poucos carboidratos que ela possui são quase todos compostos por fibras. Em comparação com a maçã, um abacate tem 4 vezes mais fibras e cerca de 41 vezes menos açúcar. Isso significa que o seu nível de açúcar no sangue permanece estável. Não há pico de insulina, nem uma queda abrupta. Não há crises de fome intensa. E isso é exatamente o que importa se você quer prevenir resistência à insulina, sobrepeso ou diabetes. E também tratar. E além disso, abacates são verdadeiras bombas de nutrientes. Elas fornecem vitamina K, E, C, muitas vitaminas do complexo B, especialmente ácido fólico, além de B5 e B6, assim como potássio, magnésio, ferro, cobre, zinco e manganês. Ou seja, uma quantidade incrível de micronutrientes valiosos. Uma única grande abacate cobre quase toda a sua necessidade diária de ácido fólico e vitamina K. E esses são 2 nutrientes-chave quando se trata de células saudáveis, vasos fortes e um sistema nervoso estável. A abacate também é um verdadeiro presente para a sua digestão. Com cerca de 13 a 15 gramas de fibras por fruta, dependendo do tamanho, ela fornece quase metade da sua necessidade diária. E isso, é claro, não só apoia o movimento intestinal, mas também as bactérias saudáveis do intestino. Muitas pessoas relatam que comendo um abacate por dia se sentem mais leves, relaxadas e, de modo geral, muito melhor. E isso não é por acaso. Aliás, isso também vale para mim. Eu como pelo menos 4 a 5 abacates por semana e eles realmente me fazem muito bem. E tem mais. A composição do abacate, ou seja, pouco açúcar, pouca proteína, muitas gorduras saudáveis e fitoquímicos, é tão favorável que ele até pode ser incluído em uma alimentação semelhante ao jejum. Uma alimentação semelhante ao jejum é aquela em que você consome apenas entre 600 e 800 quilocalorias por dia, e isso talvez por 4 ou 5 dias na semana. E isso pode ser feito muito bem com 3 abacates por dia, porque você fica satisfeita, se sente bem, mas praticamente não sobrecarrega o corpo. Nesse momento, o corpo naturalmente entra em modo de reparo e a autofagia é ativada. As forças de autocura entram em ação, as inflamações são reduzidas, as células começam a se limpar sozinhas e tudo isso com um sabor maravilhoso. Mas agora vem um ponto que não pode ser deixado de lado. Como é que fica a pegada ecológica? O abacate é realmente tão prejudicial ao meio ambiente como muitas vezes dizem?
É realmente muito interessante quando eu vejo como isso é na verdade, porque tudo depende da comparação. Sim, os abacates precisam de água, cerca de 1.000 a 2.000 litros por quilo. Mas você sabe quanta água é necessária para 1 quilo de carne bovina? São cerca de 15.000 litros, e isso é quase 8 vezes mais. Mas também as amêndoas e as castanhas de caju geralmente consomem mais água do que os abacates, especialmente em regiões quentes e com pouca água. O que muita gente talvez ainda não saiba, abacates não crescem apenas na América Latina. Atualmente, muitos abacates orgânicos vêm da Espanha, do sul da França ou até mesmo da Itália, ou seja, diretamente da Europa. Isso significa rotas de transporte mais curtas, melhores padrões trabalhistas e regulamentações ambientais mais rígidas. Compras conscientes fazem grande diferença e é algo que você definitivamente deve prestar atenção. O abacate está entre os alimentos que mais frequentemente recebem tratamento com pesticidas. E como a polpa é muito rica em gordura, essas substâncias se acumulam ali com ainda mais facilidade. Por isso, minha dica clara é, se for consumir abacate, prefira abacates orgânicos. E se não for um abacate orgânico, por favor, esfregue bem em água morna antes de cortá-lo. E mais algumas dicas bem práticas para finalizar. Quando você comprar um abacate, aperte levemente. Se ele ceder um pouco, está maduro. Se você quiser comer depois, pode guardar o abacate na geladeira. Mas se ela ainda estiver dura, é só colocar junto com as frutas, como uma maçã, por exemplo. O gás de amadurecimento é o etileno. Ele acelera o processo de amadurecimento. E depois de cortar, é só colocar um pouco de suco de limão por cima. Isso evita que o abacate fique marrom. E pode deixar o caroço dentro, caso você vá comer só metade do abacate. Isso também protege contra a oxidação. O que acontece se você comer um abacate grande todos os dias ou, digamos, 3 a 5 vezes por semana? Você faz algo bom para o seu corpo. Você recebe gorduras anti-inflamatórias de alta qualidade. Sua regulação do açúcar no sangue melhora. Sua digestão é beneficiada. Seu corpo recebe micronutrientes valiosos e você até ativa processos no corpo que podem te manter jovem e saudável por mais tempo. Muitas pessoas ainda acreditam que abacate faz mal à saúde. Compartilhe este vídeo e ajude a acabar com esse mito.